Olá, Darcy. Eu recebo aqui no estúdio o ortopedista e traumatologista natural de Passo Fundo, o Bruno Barreto. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio, doutor. Olá, Gabriela. Obrigado pelo convite. Aos telespectadores da TV Cachoeira. Muito honrado pela participação aqui no programa. Você tem algumas especialidades em ombro e cotovelo, justamente por isso que a gente vai abordar esses assuntos aqui hoje. Isso. Eu fiz a minha formação como ortopedista na cidade de Passo Fundo, na minha cidade natal. Foram 3 anos de estudo e após isso eu fiz uma formação em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, especializada realmente na cirurgia de ombro e cotovelo, além de cirurgia artroscópica, cirurgia por vídeo, né? E no início de 2016, em maio, acabei voltando à minha cidade que me acolheu, onde meus pais moram, e para praticar a minha medicina e também a cirurgia de ombro, para a qual fui especializado. Ombro, que é nosso assunto inicial agora. Exatamente. Quem pratica exercício físico, gosta muito de musculação, acaba sempre prejudicando os ombros. Por quê, doutor? É uma ótima pergunta. A gente recebe bastante pacientes jovens, né, na maioria pacientes jovens ou adultos jovens, e até mesmo pacientes idosos que gostam muito de fazer atividade física, e às vezes acabam fazendo algumas pequenas lesões dentro das academias e procurando o nosso consultório devido à dor. Existe muita relação com o fato de fazer alguns exercícios ou de maneira errada, excesso de peso, com a postura incorreta, né, ou até mesmo um excesso de frequência de atividade física, que pode gerar alguns transtornos dentro do ombro, do cotovelo, né, na maioria das vezes caracterizado com uma tendinite, que seria uma inflamação dos tendões. Algumas pequenas rupturas de tendões podem acontecer dependendo da magnitude desse trauma ou dessa lesão que foi feita dentro do ambiente de academia. Só dentro do consultório para identificar realmente essas lesões. Isso. O que a gente eu gosto de comentar com meus pacientes e também nas redes sociais onde eu faço algumas pequenas explicações sobre os problemas mais frequentes de ombro, é que o ideal sempre seria, dentro das academias ou dentro dos estúdios de pilates, por exemplo, da hidroginástica ou natação, você sempre ser acompanhado por um profissional bem formado, um educador físico ou um profissional da fisioterapia, para que diminua a chance de ocorrência de lesões, que elas podem acontecer e vir a gerar transtornos no dia a dia do paciente, perdendo qualidade de vida ou até atrasando o seu treinamento. Isso a gente falou de lesões em jovens que buscam ali um corpo sarado, mas isso não é regra porque muitas pessoas mais velhas, idosos, inclusive, é a sua maior demanda hoje no consultório, problemas em pessoas idosas com lesões nos ombros. Por quê? Isso. Então, o paciente idoso, por si só, ele já tem uma fragilidade que o tempo lhe trouxe, né, uma fragilidade óssea, uma fragilidade dos tendões, que podem gerar rupturas, principalmente dos tendões do ombro, algumas inflamações recorrentes no cotovelo, principalmente em trabalhadores que ainda têm um trabalho braçal maior, e isso vai gerar sim uma perda maior da qualidade de vida, porque o paciente jovem, ele já tem uma musculatura mais avantajada, ele ainda é um pouco mais resistente à dor, a demanda dele do dia a dia é maior, então é um paciente que tá mais apto a recuperar as lesões. O paciente idoso, tudo isso é mais lento, então ele perde muito rápido a qualidade de vida, a dor é algo que incomoda muito, então é um paciente que vem muito nos procurar, e porque a incidência também dessas lesões, a frequência com que elas acontecem no idoso é muito maior. Então essas lesões são bem mais frequentes no idoso do que no jovem. Além dessas lesões, a gente também tem a questão da má postura ou alguns trabalhos que demandam maior força. Com certeza. Na nossa região a gente pega muitos pacientes agricultores, caminhoneiros, trabalhadores braçais, praticantes, por exemplo, de atividade de laço, que é uma coisa que cada vez tem se procurado mais nos consultórios e exige muito da articulação do ombro. O ombro é uma articulação que depende muito do seu músculo, dos tendões, né? É muito pouco osso e muita movimentação, né? A gente tem quase 360 graus de movimento no ombro. Então é uma articulação muito suscetível a lesões e essas profissões, né, geram, porque a maioria dos agricultores aqui da nossa região trabalham desde muito cedo, carregando muito peso, fazendo força às vezes de maneira inadequada, e que com seus 45 anos, 50 anos, essas lesões vêm à tona, acabam perdendo a qualidade de vida, perdendo força,
diminuição dos movimentos do seu dia a dia e venha nos procurar no consultório. Uma vez lesionado, a pessoa vai ficar limitada a fazer determinado... Então, existem vários graus dessas lesões. Então, a gente tem desde uma tendinite, que na maioria das vezes, em 3 semanas, você consegue reverter esse quadro com medicação, algum tratamento fisioterápico, uma readequação de postura, da musculatura, né? E um programa de fortalecimento depois, você tem uma cura desse problema. Quando existe um processo de ruptura já do tendão, na maioria das vezes esse paciente, dependendo do seu grau de atividade, existe uma exigência até de um procedimento cirúrgico, né? Então você tem que reparar esse tendão para que essa musculatura volte a funcionar normalmente e aí sim você reabilita com fisioterapia e depois um fortalecimento contínuo dentro de academias, bem orientado, para que o problema não volte a acontecer. É um tratamento longo, geralmente. Gosto sempre de falar isso para os pacientes, não é um tratamento rápido, né? Na maioria das vezes, quando você tem uma ruptura de um tendão do ombro, isso demanda no mínimo 4 meses de tratamento, porque é o tempo que esse tendão vai cicatrizar novamente e isso é biologia, a gente não tem como passar por isso, né? Não vai ficar 4 meses imobilizado, mas são 4 meses em que vai ter que fazer reabilitação de maneira progressiva, acompanhamento médico, com fisioterapeuta, com educador físico, para que você tenha um retorno às suas atividades sem dor. Na verdade, essa nossa conversa, essas nossas perguntas aqui são basicamente para orientar os telespectadores. Muitas dessas perguntas vêm através das nossas redes sociais. Sim. E o senhor no consultório também é rotineiro a questão de dúvidas, não só do paciente, mas também de familiares. Hoje em dia eu faço um trabalho muito interessante dentro das redes sociais, exatamente porque cada vez menos a gente tem conseguido ser preventivos nas lesões. A gente acaba sendo muito mais fazendo um tratamento quando a doença já é estabelecida, que é mais de 95% do nosso consultório. É muito atípico um paciente ir no seu consultório sem queixas e querendo prevenção, né? Então, por isso que as redes sociais estão aí, a internet está à disposição dos internautas e das pessoas para que possam buscar informações de como evitar essas lesões, né? De como evitar uma lesão dentro de uma academia, o idoso pelo risco de quedas, evitar uma fratura, evitar um problema com uma lesão tendínea. Então, há meios de prevenir, mas não é o comum. O comum é tratamento. Mas as redes sociais, eu tenho a minha página dentro do Facebook, que procuro dar informações no sentido de prevenção da doença. No caso de bursites e tendinites, realmente, quando se tem uma dor que se busca um médico, né? Mas qual é a orientação e qual é o tratamento? É bem comum. Geralmente, a faixa etária desses pacientes ela é mais baixa, pacientes jovens até um adulto jovem, o paciente em idade ativa de trabalho, trabalhadores braçais, são muito acometidos por tendinite e bursite, né? As duas, para exemplificar, a tendinite já é quando é um processo mais crônico, quando o tendão já está acometido. A bursite é um tecido inflamatório que fica sobre os tendões e é um processo geralmente mais agudo, mais doloroso, mas ele tem uma rápida melhora dependendo do tratamento, né? Mas essas duas patologias, geralmente elas são transitórias. Uma breve correção dentro de uma academia ou dentro do seu trabalho, um tratamento medicamentoso breve, uma fisioterapia, recupera um paciente. Na maioria das vezes, dentro de um mês, o paciente está recuperado dessas lesões. Tá? Mas a gente encontra bastante recorrência disso. Pacientes que fazem recorrências de bursites, recorrentes, tendinites, e que por vezes pode levar a uma ruptura lá na frente. A gente tem as chamadas dores noturnas. Perfeito. Isso é incomum por algum tipo de alguma doença que se manifesta quando o corpo está em momento de descanso? As lesões do ombro é muito típico, né? Eu sempre faço essa pergunta. Qual é o período de dor que você sente mais dor, né? As lesões do ombro, ela tem algo peculiar. A dor noturna, ela é bem exemplificada pelos pacientes. Os pacientes sempre referem, doutor, à noite, quando eu vou deitar, a dor é pior. E eu sempre explico, por o ombro estar sofrendo de um processo inflamatório, o período em que você descansa, quando você sai do trabalho, relaxa, após um banho, você deita, e aí os líquidos inflamatórios acabam se acumulando na região do ombro e o paciente acaba percebendo a sua dor. E muitas vezes tendo dificuldade para dormir, essa qualidade de sono acaba ficando prejudicada, muitas vezes tem um sono de péssima qualidade
e isso vem a procurar no consultório. Então a dor noturna é muito típica em lesões do ombro. Isso só vai acontecer quando tiver um processo inflamatório. Exatamente. Na maioria das vezes está ligado a um processo inflamatório recorrente no paciente e agudo, ou seja, que não é, que é crônico, que não é antigo, é algo novo, algo mais recente. E aquilo que se ouve, doutor, de que com o frio aumenta as dores no corpo, eu sinto um cansaço. Isso. Isso é realmente verdade? Não é mito? Acontece aqui no sul, principalmente, que a gente tem 4 meses de inverno e particularmente nesse inverno nós estamos ainda passando por esses frios cada vez maiores, então as articulações elas são muito sensíveis às variações de temperatura. A nossa articulação ela tem um líquido sinovial, que é um líquido articular, como se fosse um líquido de lubrificação. Então ele é sensível às mudanças de temperatura. Obviamente que no frio esses líquidos diminuem essa capacidade de fazer um efeito deslizante das articulações. Isso gera atritos, gera desconforto e por isso que os pacientes acometidos de artrose, que é o desgaste das articulações, esses pacientes acabam referindo mais dor no período de inverno. Ou seja, a melhor dica seria não arriscar, não colocar o corpo, disponibilizar ele a excessos para ter um ombro saudável, um cotovelo saudável. Com certeza, eu sempre falo para pacientes, a maioria dos meus pacientes são pacientes mais idosos, pacientes acima de 60 anos, eu sempre digo, corpo parado é corpo com dor, né? Então a atividade física, na grande maioria das vezes, ela é benéfica, salvo em algumas exceções. Sem excessos. Sem excessos, obviamente, bem orientada. Então tá, muito obrigada pela sua participação aqui, doutor. Eu que agradeço, Gabriela, e aos telespectadores da TV Cachoeira. Tá bem, muito obrigada. Bom, Darcy, nós recebemos aqui, então, o doutor Bruno Barreto, ele que é ortopedista e traumatologista, natural de Passo Fundo.